no conhecimento da palavra de Deus. Hoje vamos continuar a série A Jornada. Dentro de 20 minutinhos aqui, eu quero conversar com vocês sobre esse capítulo chamado Disputa. Olha que loucura acontece em Gênesis capítulo 30, a partir do versículo 1. Eu vou ler do 1 ao 26, por isso eu vou ler rápido. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Presta atenção na resposta de Jacó. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho. Portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com a minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naphtali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, a mesma serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou Azer. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo, achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras do teu filho. Respondeu ela: achas pouco me teres levado marido? Também quer levar as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá essa noite a troco das mandrágoras do teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite me possuirás. Você nunca disse isso para mim, né? Dre? Eu não fingi que não ouvi. Tá bom. Olha o que Lia fala para Jacó: essa noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouvindo Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho, e disse: Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha, e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho, e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: eu vou pegar minha esposa, os meus filhos, e cairei fora. Olha que loucura o início do capítulo 30 de Gênesis. Uma disputa entre Raquel e Lia, a sua irmã. Engraçado que Jacó saiu da casa do pai exatamente por uma disputa. Põe mais para cá. Ó. Jacó saiu da casa do pai exatamente por uma disputa. Ele disputava com o seu irmão a bênção da primogenitura, ele rouba a bênção do seu pai, engana o seu pai e depois então sai abençoado pelo seu pai para poder encontrar a casa de Labão e com uma das filhas se casar. Pois bem, agora ele estava casado com 2. A Adriana, outro dia perguntou para... acho que foi ontem na live, viu? Mas ele estava casado com as 2? Sim, ele estava casado com as 2. Também que hoje não pode mais. E as 2 começaram uma disputa. Lia era muito fértil. Eu ministrei isso daqui ontem. Deus olhou para o desprezo que ela tinha da parte de Jacó e a fez muito fértil. E por ver a fertilidade da sua irmã, Raquel foi até Jacó responsabilizá-lo. Foi até Jacó colocar sobre ele a culpa por não ter filhos. Ela vai até Jacó, o capítulo 30 começa assim, ela vai até ele: filhos, senão eu morro.
aquilo que ela sentia ao ver os frutos da sua irmã, o amor que o seu marido tinha por ela não era suficiente. O que ela via e o que ela sentia ao ver os frutos da sua irmã era mais poderoso do que o amor que o marido sentia por ela. A inveja que ela tinha, o ciúme que ela tinha, o sentimento que era gerado ao ver aquelas 4 crianças era muito superior a toda a honra e toda a distinção que Jacó fazia em relação a ela. Que loucura, né? E ela vai até ele e coloca sobre ele a responsabilidade. Fala, se você não me der filhos, eu morro. O que ela estava sentindo era horrível. Aí ele responde para ela como um perfeito homem de Deus. Ele diz assim, por acaso eu sou Deus? Porventura você está achando que eu sou Deus que fechou o teu ventre? Como quem dizendo, o que eu tenho a ver? Você é uma mulher que, infelizmente, Deus permitiu que fosse estéril. O amor que ela sentia, o amor que ele tinha por ela, ixi, agora a cachorra vai latir também. O amor que ele tinha por ela, para ela, não era suficiente. E muitas vezes nós nos relacionamos assim com Deus. O amor que sabemos que Deus tem por nós não nos é suficiente. E aí nós queremos o que Deus pode nos dar. E colocamos ele contra a parede. E aí, não vai me dar nada? E aí, cadê o meu sonho? E aí, cadê a minha casa? E aí, cadê a minha prosperidade? E aí, cadê a minha felicidade? Colocamos Deus contra a parede, como Raquel colocou Jacó. E Jacó sabia que tudo aquilo vinha de Deus. Jacó sabia que não era uma questão da virilidade dele, da fertilidade dele ou da fertilidade de Lia. Era uma questão de que Deus dava filhos a quem ele quisesse. E isso está escrito na Bíblia, que os filhos, eles são dados pelo Senhor. Eles são flechas nas mãos dos pais, mas eles são dados por Deus. Ele fala, eu não sou Deus, querida. Aí ela tem uma grande sacada. Qual? Vou pegar uma serva minha, chamada Bila, e vou entregar ao meu marido. Ela fala para ele, então deita com Bila. O filho dela vai ser meu. Eu quero encher o meu colo. Eu quero saber que o seu amor existe por mim quando eu pegar o fruto na mão. Falta de fé, né? Precisa tocar. Tipo Tomé. Precisa tocar. Se não tocar, se não tiver na mão, se não materializar, era como se aquele amor não existisse. E aquela dor iria... E aí, quando a Bila gera um filho, gera logo o outro. Aí começa uma loucura, porque Lia vê aquilo, chama uma serva chamada Zilpa e fala para Jacó, agora você deitou com a serva dela, com Bila, deita com Zilpa também. Zilpa vai lá e gera mais 2 filhos. Posso só fazer um parênteses? Pode. Jacó também, viu? Ué, mas a lei permitia, os costumes Eu sei que permitiam. permitia, mas o homem que gostava também de ter filho e de... Né? Mas não era ele. A mulher obrigou, vai lá então, Não. com a minha Elas serva. queriam filhos. Elas queriam filhos. A Bíblia fala um pouco antes, no finalzinho do 29, que Deus dá 4 filhos a Lia e depois encerra a madre dela. E por misericórdia, depois deu ainda mais filhos. Ela teve ao todo 7 dele, contando uma mulher. É que a Bíblia não contava mulheres, né? Diná não é contada, mas são 6 homens e mais uma mulher. Mais algum detalhe? Não, é só uma coisa que veio assim, né? E aí, então, começa essa disputa. Filho daqui, filho dali, filho de uma, filho de outra, e não sei o quê. E Deus, então, permite que Lia tenha mais filhos. E Lia gera os outros filhos, ao todo 7, contando com a mulher. E aí, Deus atende o desejo de Raquel. E ela, então, gera um filho chamado José. O filho que, para quem conhece a Bíblia sabe, foi usado por Deus para preservar toda a sua família, para abençoar todos os seus irmãos, para dar ao seu pai Jacó, depois Israel, o melhor lugar da terra do Egito. O filho que Deus usou e levantou como governador do Egito, braço direito de Faraó. Você vê, enquanto Raquel achava que era uma questão humana, que era uma disputa carnal,
que era uma briga entre irmãs. Enquanto Jacó era negociado, cara, ela negociou Jacó. Ela alugou o marido. Ela vai pedir o que o Rúben, o primeiro filho, né, o principal de Lia, havia colhido. E Lia fala, você já me roubou o marido e agora quer levar o que o meu filho colheu? De jeito nenhum. Ela fala, dá o que o teu filho colheu, que eu permito que o meu marido se deite com você. Tá chegando Jacó do trampo, desceu do busão na Rio das Pedras, que tá ali, ó. Aqui é a Avenida Rio das Pedras. Desce Jacó do busão, Lia já vai ao encontro, sorriso de orelha a orelha. Hoje você vai me possuir. E ele deve ter olhado para ela e dito, oxi, por que você está falando isso? E ela respondeu, te aluguei. Troquei uma noite com você por mandrágoras do nosso filho. Cara, parece um absurdo. Mas é tudo isso, cara. E aí, aquela que antes culpava o homem, aquela que antes responsabilizava o homem, aquela que antes achava que tudo era resolvido na base da carne, da estratégia humana, da capacidade humana, aquela que negociava, criava estratégias carnais. Ai, deita então com a minha serva, porque o filho vai ser meu. Lembrando até de Sara. Agora, Deus havia lembrado dela. A pergunta que eu te faço é, aquela disputa só existiu no âmbito carnal. Aquela disputa só existiu enquanto uma das partes não entendia que aquela questão era espiritual. E a carnalidade de Raquel era tão grande que chegou a atingir a Lia. Verdade ou não? Porque ela já tinha 4 filhos, vendo que Raquel deu Bila para gerar 2, ela vai lá e dá Zilpa para gerar 2. Melhor a gente ficar no 0-0. Só que ela já tinha tido 4, não era necessário. E você pode falar, bispo, mas tudo isso era plano de Deus, e as 12 tribos de Israel. Eu sei. Deus podia ter feito de outra forma também. Deus podia ter dado esses filhos às 2. A Raquel e também a Lia. Mas aquilo era tão carnal, aquela disputa era tão carnal, que saiu do coração de Raquel e invadiu Lia, que sabia que era Deus quem dava filhos, porque os 4 filhos que ela teve, que eu falei ontem, em todos ela louvou a Deus. Em todos ela sabia que o Senhor era envolvido naquilo. Mas aquela disputa invadiu. E quantas oportunidades nós perdemos por disputas humanas? Quanto tempo nós perdemos por disputas humanas? Saúde mental. Quanta saúde física, mental, emocional, quantas oportunidades, quanto tempo nós perdemos por disputas meramente humanas. Se você entender que é Deus, você economiza saúde, tempo, disposição, você economiza tudo. Se você entender que é Deus, você não aluga aquele que te ama. Porque a Bíblia não fala que Jacó amava Lia. A Bíblia fala que Jacó amava Raquel. Se você entender que é Deus, você entende que o amor que por você e por mim ele sente é suficiente. Pode ser que você nem tenha o que tanto você pede. Pode ser que você não carregue nas suas mãos o que tanto você sonha. E nem more no lugar que você gostaria de morar. E nem esteja cercado das pessoas que você gostaria de estar. Mas quando você entende que o amor de Deus é suficiente, e quando você entende que as disputas carnais não podem nos impedir de viver o plano de Deus, pronto. Resolvido. Resolvido. Aquela disputa acabou quando Raquel gerou José. Já não precisava de estratégia, já não precisava de serva, já não precisava alugar, já não precisava de mais nada. Aquilo pelo que ela tinha colocado o marido contra a parede e dito, se você não me der, eu morro. Se eu não tiver esse filho, eu morro. Deus deu imediatamente? Não. Se você colocar 9 meses para cada filho que
que as servas e Lia tiveram antes de José nascer, você vai ver que Deus, aos nossos olhos, demorou bastante para dar esse filho para ela. Mas era o tempo perfeito de Deus para ela. E nós precisamos entender que as nossas disputas humanas e carnais muitas vezes acontecem porque nós queremos viver o nosso tempo e não entendemos o tempo perfeito de Deus para nós. E os nossos parâmetros são carnais, né? As pessoas acabam usando parâmetros da carne, humanos. Quantas pessoas... É aquele velho ditado, sempre o jardim do vizinho parece ser mais verde. A grama, né? A grama. Então, a pessoa nunca ela acha que Deus é por ela, que os olhos de Deus são sobre ela, e até às vezes, para ela falar alguma bênção de Deus, ela se compara com o outro. Não é? Essa medida de comparação não pode existir, porque uma vez Deus me ministrou, toda comparação ela é ruim, porque ou você se acha melhor, que é ruim, ou você se acha pior, que é ruim. Toda comparação é um martírio, você se martiriza de qualquer forma. Sim. Você se mata. E no final eu vou falar sobre uma experiência que eu tive com essa palavra, para não cortar os seus tópicos. Não é um tópico só hoje. Tá, então eu vou falar. É simples. Posso eu falar antes? Pode. Não, vamos tirar aqui um... Não, tô brincando. Jockey Pô. Empatou. Aqui não tem disputa. É que aqui em casa não é para o ímpar, é só Jockey Pô. Aqui é só Jockey Pô. Pedra, papel, tesoura. E às vezes é Jockey Porrada. Mas aí é um outro dia que a gente ensina. Deixa eu falar uma coisa só sobre isso e aí ela termina. Quando José nasceu, a disputa carnal acaba. Quando Raquel finalmente entende que foi Deus, sabe o que ela faz? Ela é tão cheia daquilo que é a fé e daquilo que é a capacidade, o poder de Deus de fazer acontecer e de gerar, que ela, logo que tem o filho, coloca o nome no filho de José por uma profecia. Ela diz assim, olha... cadê? Tá aqui. Deus falou uma coisa comigo agora. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão. Aliás, antes, 23. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse, Deus me tirou o meu vexame. Mesmo naquela disputa carnal, querendo lutar, envolvida no negócio, serva de um lado, aluguel do outro, ela sabia que aquilo não passava do quê? Era um vexame. As nossas disputas carnais são vexatórias. Porque nas nossas disputas carnais, nós deixamos de lado o agir de Deus. Hoje eu estava com o Zé tomando um café. O Du de Diadema está aqui pelo meu Facebook. Eu estava com o Zé tomando um café aqui perto. Presbítero Zé Luiz de Diadema. E aí, uma moto, um carro saiu do nada e quase atropelou um motoqueiro. O motoqueiro fez aquele freio, passou do lado do cara. Quando ele foi xingar o cara abriu o vidro e falou, me perdoa, desculpa. Pôs a mão assim, para fora, pedindo perdão. Sabe o que aconteceu? Acabou. Nada. O Zé falou, olha, que loucura. E aí ele contou uma experiência. Outro dia ele também quase atropelou um motoqueiro. Quando o motoqueiro veio xingar, ele falou, cara, me perdoa, eu não te vi. Você trocou de faixa, eu não te vi. O cara falou, tá bom. E saiu andando. E olha, uma coisa tão séria, essa questão da disputa, que você falou, que era Jacó e Esaú desde o ventre. Sim. Né? Daí, e depois se voltou para os filhos delas. Para os filhos. E quem acabou com aquilo? José. Porque José, quando perdoa os seus irmãos, honrando-os ali no Egito, ele faz exatamente, ele coloca um ponto final naquela situação. De abençoar, de não dar com a mesma moeda, né? E ele que tinha todo o direito humano. Vou me vingar. A justiça humana toda seria a favor dele se ele desprezasse, se ele pagasse com a mesma moeda. Logo José. A disputa carnal termina quando entra a parte espiritual da coisa. E outra, para que ele pudesse ser feliz na vida dele, ele já era governador, tal, mas para que ele tivesse a felicidade e não vivesse essa disputa no coração dele, porque com certeza no interior dele,
Por mais que ele fosse rico, por mais que ele tivesse influência, por mais que ele fosse honrado, havia um conflito dentro dele. Sim. Né? Poxa, meus irmãos me abandonaram, me venderam e tudo mais. E aquele conflito que não era humano mais, porque ele não tinha contato com os irmãos, mas era interior e havia. Só foi vencido quando ele teve a autoridade, o poder de perdoar e de acabar com aquele conflito. Por entender. O conflito, a disputa que estava dentro de Raquel invadiu Lia. Sim. A disputa que estava dentro de Jacó, ele matou antes de que pudesse tocar os seus irmãos. Chorou, José. Diz a Bíblia que ele sai de José, perdão. Ele sai do ambiente onde os irmãos estavam, chora, se recompõe, volta lá. Como é que essa cachorra também quer pregar hoje? E isso é uma coisa séria, porque a gente precisa aprender a resolver os nossos conflitos em Deus e não com as pessoas. Porque se a gente for resolver, a gente às vezes acha que tudo é resolvido de forma, não, tem que ir lá e tem que resolver. Tem o que falar. Mas às vezes não. Aliás, se eu for conversar com a pessoa, mas eu tiver antes resolvido no interior, amém. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Mas se não, só vai gerar mais morte, mais destruição e vai perpetuar. Agora eu termino e depois você fala. Tá. E lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Você vê que ela sai do campo de a culpa é de Jacó. Quando gera José, a disputa acaba, Deus lembra dela, ela tem aquele filho e já lança uma palavra profética. Dê-me o Senhor outro filho. A carnal deixa de ser carnal. A humana deixa de ser meramente humana. E passa a profetizar, porque ela sabia. Não era Jacó, não era Bila, não era Zilpa, não era Ruben, não era a, como é que chamava a fruta? Mandrágora? Mandrágora. Não era mandrágora. Quem era? Deus. As disputas acabam quando nós sabemos de quem vem a bênção, quem dá o resultado. Lembra de Paulo que ele fala? Vocês dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo. Ele fala eu, Paulo, eu sou de Jesus Cristo. E aí ele ensina, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. De Deus. Sabe por que há tanta disputa humana? Porque há quase zero de fé dentro das pessoas. Quando eu sei que é Deus, não tem disputa, eu me alegro com o resultado do outro. A pessoa tem uma filha, eu não disputo com ela. Uma deveria se alegrar, porque se a irmã estava tendo uma filha, significava que aquela que não tinha filho estava se tornando tia de novo. E a casa ia estar cheia de criança, cheia de alegria. Mas não. Antes, disputa. Até a hora que vem José, palavra profética, dê-me o Senhor outro filho. E o que ela teve? Outro filho. Benjamim. O último filho de Jacó se chamou Benjamim. Filho de quem? Raquel. Raquel só teve dois, José e Benjamim. E nós, quando encerramos a disputa, começamos a gerar espiritualmente. Sabe quando José deu livramento aos seus irmãos e abençoou o seu pai? Quando os seus irmãos e o seu pai trouxeram até ele a quem? Benjamim. Ele falou, nada feito, enquanto vocês não buscarem e trouxerem um irmão, e Rubem fala, mas meu pai não vai deixar, porque ele já perdeu um filho, vai perder outro. Ele fala, não quero saber, tragam o irmão mais novo de vocês. Jacó entrega Benjamim chorando, falando, não, eu vou perder meu filho. E quando Benjamim chega, José fala, eu sou José, irmão de vocês. O perdão aconteceu, a disputa acabou, Jacó foi morar no melhor da terra, os irmãos estavam ali abastados, a bênção de Deus se manifestou sobre todos. E só para finalizar, quando teve o ano de Jacó, né, de Israel, Deus me deu uma experiência... A gente estava em Rio Preto. Não, a gente estava em Manaus. Manaus. Em Manaus. Samuel, a gente estava em Rio Preto. Samuel. Então, Deus me deu uma experiência. Logo no início do ano, eu estava lendo, né? Todo ano eu gosto de ler a palavra a Bíblia, né? Nos textos. E daí eu estava orando. Eu estava de férias, eu lembro. E eu estava orando. E estava falando para Deus, Senhor, por que tem pessoas, né? Que são abençoadas e outras que não? E eu falava com Deus assim, Senhor, aquela pessoa, ela se entrega tanto pela tua obra.
ela é fiel, ela tá na tua casa, ela se derrama. Por que ela não é abençoada? E o outro que não tá nem aí, que trata princípios espirituais, sabe? Ai, do nada, ele não é abençoado. Parece injusto, né? Parece injusto. E daí, Deus me respondeu assim, o que é ser abençoado? E daí por quê? Eu tava falando que aquela lá não era abençoada porque ela tava passando problema financeiro, o marido tava desempregado. E daí Deus me falou, o que é ser abençoado? Quer dizer, então, que quem tem dinheiro é o abençoado? Pode ser que não. Entendeu? Então, a gente tem muitos parâmetros que são humanos. Então, Raquel, ela não se sentia abençoada porque não tinha filho, mas ela tinha o amor do marido. Sim, mas não era o suficiente para ela. Não era suficiente. Lia também não se sentia abençoada Mas porque tinha filhos. ela tinha filhos, mas não tinha o amor do marido. E não era o suficiente. Então, quem era abençoada? As duas eram abençoadas. Só que, humanamente, a gente vive insatisfeito. Sim, exato. Por quê? Porque a gente se compara. Porque a gente não olha para nossa bênção, a gente olha para o quê? Para a bênção dos outros. Então, a gente vive uma eterna insatisfação porque a gente sempre olha o que a gente não tem, o que a gente não está usufruindo no momento. O que a gente não é. O que a gente não é. E a gente precisa ter claro na nossa mente que a gente pode ser feliz não sendo ou não tendo, né? Eu posso, eu tenho, sei lá, o cabelo liso, minha irmã tem o cabelo enrolado. Quer dizer, então, que o cabelo dela, antes era o meu, né? Porque era a moda do cabelo liso, agora é a moda do cabelo enrolado. Então, a gente sempre compara, eu posso ser feliz como eu sou. Eu posso ser feliz com aquilo que eu tenho. Eu não estou falando de uma situação de acomodação. Estou falando por uma situação de gratidão e de não ser cego espiritualmente. De a gente sempre só querer o que o outro tem. Ai, porque você viu que o outro comprou isso. Ai, porque você viu que o outro... Cada um tem a sua luta, cada um tem a sua fase, cada um tem o seu tempo. E nós precisamos aprender, como o apóstolo Paulo fala, a viver contente em toda e qualquer situação. Quanto tempo Raquel perdeu sem desfrutar daquele amor? Talvez, se ela tivesse vencido essa esterilidade antes de sido uma pessoa grata, né? Ela teria tido filho antes, talvez não tivesse só 2. E ela que amava Jacó estava arrumando mulher para ele. Sim, também. Ela arruma a serva dela, ela arruma a serva dela, por causa disso, arruma a serva da outra e ainda aluga o cara. Então distorce um monte de valores porque eu não sei olhar para mim e reconhecer aquilo que eu tenho de bênção. Né? Eu preciso olhar para mim. Até, né, tem gente que fala assim, eu não estou casado porque eu não sou bonito. Então aceita de uma vez que você é feio e vai ser solteiro feliz. Não, ou vai valorizar aquilo que você tem de bom. Você lembra lá em Manaus, a presbítera Maica? Ela era uma solteira convicta. Fizemos um evento de solteiros. Quem que a gente põe para ministrar? Vamos pôr a presbítera Maica. Naquele evento de solteiros, entra um visitante na igreja que era motorista de um cara que foi, e eles se apaixonam e hoje são casados e moram lá em Brasília. Olha que história doida. Não, e não é só isso. E ela era convicta, feliz, não era, não, sou triste, não, ela era, vou viver como Paulo, como Jesus, não vou casar. E Deus fala, não, quem manda sou eu. É Deus, é Deus. Se eu quiser cantar, eu vou ser péssima, então eu tenho que descobrir qual que é o meu dom, qual é o meu chamado, quais são os meus talentos, quais são os meus propósitos, para eu começar a me alegrar e buscar e valorizar, dar valor àquilo que eu tenho. Como aquela mulher, aquela pessoa que eu estava orando, ela não podia ter dinheiro, ela tinha um casamento muito feliz, né? Ela tinha uma vida com Deus muito feliz. Então, quem era abençoada? Agora ela não tinha dinheiro, mas e daí? E daí? Né? É fácil falar. A gente usa os padrões da terra. Deus pode dar dinheiro para uma pessoa da mesma forma como ele pode conceber um bebê? Claro que pode. Para Deus é a mesma coisa. A palavra em Isaías tem um texto que fala, né? Assim como você não sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim são as obras de Deus. Para Deus é tão simples. A gente só tem que entender. É Deus. A hora que Raquel entendeu, é Deus... O marido deixou de ser culpado, ela deixou de ser louca, a outra deixou de alugar o marido. José nasceu e ela disse, o Senhor me dará outro filho. E a profecia se cumpriu. E sabe uma coisa, só para finalizar a minha parte? Essa cachorra quando a gente vai amadurecendo,
hoje eu tô com 36 anos, o Daniel tá com 37. A gente vai passando a valorizar cada vez mais a nossa paz, não vai? Sim, e as coisas mais simples. Gente, porque assim, tem coisas que no começo de casamento você briga, porque, sei lá, a cueca tá em cima do vaso sanitário. Meu, depois você aprende tanto a valorizar a sua paz, e quando a gente aprende a valorizar a paz, a gente passa a servir. Então a gente serve o outro. Ao invés da gente ir lá e disputar, a gente serve, a gente abre mão, Vibra junto, tá tudo bem. comemora. Isso é maturidade, isso é sinal de aprovação, de habilitação do céu, né? Antes da gente orar, a pastora Renata Meirelles fala, ambas edificaram a casa de Israel, Ruth 4:11. Olha, verdade. E a Fabrícia dá um testemunho muito legal, ela escreve, bispo, infelizmente, eu vou ler porque tem várias redes sociais ligadas aqui ao mesmo tempo. Bispo, infelizmente eu já fui assim, pela mesma situação, mas hoje sou imensamente feliz pelos planos de Deus, pela família que Deus me deu. E eu sei que Ele não se esqueceu de mim. Na hora de Deus, eu creio, a minha bênção também chegará. Amém. E se não chegar, Deus é Deus da mesma forma. Aleluia. Resumiu tudo, Fá. O Clésio lá de Manaus. Fala, bispão e pastora, ligado aqui direto de Ji-Paraná, Rondônia. Meu Deus. Eita! É longe, hein? Sangue de Jesus, é longe.